um líder indiano que era a favor da independência da Índia dos britânicos, morreu em 1945 em um acidente de avião, ou pelo menos é isso que as autoridades contam. Subhas Chandra Bose foi uma figura bastante controversa da história indiana, e a sua morte continua um mistério até os dias de hoje. Há quem diga que sim, ele morreu nesse acidente, mas tem muita gente que acredita que não. Nesse episódio eu vou te contar tudo sobre Bose. Quem era ele, o porquê que ele era essa figura tão controversa na Índia e, claro, todas as teorias que giram no entorno da sua morte. Além disso, como de costume, eu também vou te trazer pontos turísticos na Índia que você pode visitar para saber mais sobre esse personagem e sobre a sua morte também. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Subhas Chandra Bose nasceu em 1897 em Odisha, em uma família ali bem rica e privilegiada da casta bengali Kayashta. Ele era filho de Prabhat Bose e Janakinath Bose. E tinha 12 irmãos. Aqui já fica o meu pedido de desculpa pela forma em que eu pronunciei esses nomes, porque eu tenho 99% de certeza que a pronúncia tá bem errada. Mas bom, a sua mãe, que era a Prabhat, ela era uma ativista social e ela foi bem envolvida, assim, na política indiana. Já o seu pai, por outro lado, era um advogado de sucesso e ele era bastante leal à Índia britânica. Nessa época, a Índia era controlada pelo chamado Raj britânico, que nada mais era do que um sistema ali colonial em que a Grã-Bretanha controlava grande parte da Índia. Basicamente, existia ali na Índia um vice-rei que era o representante da coroa britânica e outros governadores e, enfim, funcionários que eram responsáveis por representar a coroa e por observar, administrar tudo que estava rolando na Índia. Ainda existiam indianos que estavam em posições mais altas, assim, posições de poder. Só que no caso, primeiro de tudo que eles eram sempre observados e controlados ali por algum britânico, e em segundo lugar, eles eram sempre de classes sociais mais altas. Além disso, claro, essas pessoas que estavam, esses indianos que estavam em posição de poder, eles controlavam cidades menores ou, enfim, eles eram governadores mais locais mesmo, de lugares menores mesmo. Em outras palavras, aqui isso significava que as elites locais, elas acabavam colaborando bastante com a coroa britânica, com os britânicos, porque elas acabavam tendo alguma voz ali, elas tinham alguns direitos, alguns privilégios, mesmo que de lugares menores e assim, em menor escala. Mas as outras classes indianas, que eram a maioria do país, no caso elas eram completamente caladas e deixadas de lado, o que, acho que fica um pouquinho óbvio que não agradava a ninguém. Mas além disso, a gente também precisa lembrar que a Índia estava sendo explorada economicamente e que grande parte da sua população vivia ali nas áreas rurais e que estava sendo bastante afetada exatamente pelos britânicos. É claro que a gente pode falar sobre os avanços estruturais que os britânicos trouxeram para a Índia e pode ir mais ou menos por esse caminho, mas o que eu preciso que você grave para esse episódio é que, no caso, a população indiana não estava em sua maioria contente com a presença dos britânicos ali. Isso porque, claro, como eu comentei, eles estavam sendo muito explorados, tinha bastante fome rolando naquela época na Índia, e tudo isso junto, assim, acabou gerando vários movimentos nacionalistas que eram contrários à ocupação britânica ali. Dado todo esse contexto, eu vou fechar o parênteses aqui pra gente voltar a falar sobre a família do nosso personagem principal, o Subhas Bose, que a partir de agora eu só vou me referir como Bose. Pois bem, ele era então filho de uma ativista social e de um advogado. Como eu comentei antes, o pai dele foi um advogado de sucesso e ele colaborou muito com a coroa britânica. Ele até acabou se envolvendo, assim, depois de bem mais velho, nos movimentos independentistas por conta do Bose, porque o Bose foi o filho, assim, que mais se envolveu na política indiana. E ele meio que conseguiu entrar um pouco na cabeça do pai. Mas isso demorou bastante, assim, no começo da vida do Bose, o pai dele era realmente uma pessoa muito favorável, assim, e que trabalhava junto da coroa britânica. Já a sua mãe, eu achei, assim, muito legal a história dela. Ela foi uma ativista política, e ela foi fundadora da primeira organização da Índia que visava aumentar a participação feminina no ativismo político. Claro, eu acho que eu também nem preciso comentar aqui que ela também foi muito influenciada pelo Bose, assim, o Bose conseguiu ajudar ela e dar esse empurrãozinho a ela, depois de já adulto, para criar essa organização. Mas de volta à sua infância, e à sua adolescência,
Ele tinha 12 irmãos, como eu já comentei, e ele era o 9º filho, assim, no geral, mas o 6º menino. E o Bozi mesmo definiu a sua infância como sendo indefinida, exatamente por essa dualidade que ele acabava vivendo. Ou seja, por um lado ele tinha o pai dele, que era ali esse advogado de sucesso mais favorável à coroa britânica, incentivando ele e todos os seus irmãos a estudarem inglês e estudarem também em colégios que eram mais contrários assim à religião e à cultura indiana. Mas por outro lado, ele tinha a mãe dele, que na verdade era o oposto disso tudo. Ela era bastante apegada às raízes indianas e ela puxava o Bozi tanto para o hinduísmo quanto para o bengali. Ela falava com ele só em bengali, por exemplo. Nessas então, o Bozi foi crescendo exatamente aí nessa dualidade, né? Nessa divisão entre um pai mais favorável à coroa britânica e uma mãe muito apegada à cultura, à religião e a toda a sua identidade indiana. E essa dualidade que ele viveu até a sua vida adulta. Isso porque, de novo, assim, trazendo dois lados, ao longo da sua vida, sim, ele chegou a estudar também em colégios que eram mais abrangentes e que de alguma forma traziam também mais da cultura e da língua indiana, por exemplo. Mas por outro lado, ele foi para Cambridge para estudar e para fazer o exame para o serviço civil indiano, por exemplo. Enfim, eu acho que eu posso estar um pouquinho repetitiva e um pouquinho até confusa aqui, mas o que eu preciso que você guarde é que ele experimentou os dois lados, vamos dizer assim. Ele teve um contato muito próximo a essa ideia de colonialismo britânico 100%, mas ao mesmo tempo ele também ainda tinha, na verdade, né, ligação com a sua cultura e com as suas raízes indianas. Aqui isso é uma interpretação minha, tá? Eu acho que exatamente por viver essa dualidade, ele pode ter entendido ali o que significava ter a independência britânica. Eu acho que exatamente por ter vivenciado assim e não se desprendido totalmente das suas raízes. Mas, de novo, isso é uma interpretação minha. O ponto aqui, e aí continuando a história do Bozi, é que em 1921, ou seja, quando ele tinha 24 anos, ele estava em Cambridge exatamente para se preparar e para fazer os exames para servir ao serviço civil indiano. Logo depois de fazer todas as provas, assim, e de inclusive passar nas provas, ele decidiu que esse não era o caminho que ele queria seguir. Isso porque, segundo ele, abrindo aspas aqui, não era possível servir o próprio país da melhor e mais completa maneira se alguém está acorrentado ao serviço público. Fecha aspas. Essas aspas, no caso, são retiradas de uma carta que ele chegou a mandar para um dos seus irmãos na época. E nessas mesmas trocas de cartas, assim, nessa mesma época, o Bozi chegou a escrever tanto para o seu pai quanto para sua mãe, se desculpando ali pela decisão que ele tinha tomado e por toda a dor que essa decisão poderia causar. Foi quando ele recebeu uma carta em resposta ali da sua mãe, falando que, apesar do que o pai dele e outras pessoas pensavam, ela preferia os ideais de um outro cara que estava já meio em alta, assim, naquela época e que ela tinha ouvido falar. Era um tal de Mahatma Gandhi. Esse foi basicamente o último empurrãozinho que o Bozi precisava. Nesse mesmo ano, então, em 1921, o Bozi volta para a Índia, mais especificamente para Mumbai, para se encontrar com o Gandhi. O Gandhi nessa época já tinha 51 anos e já era o líder do movimento de não cooperação, que buscava ali a independência da Índia por meios não violentos, exatamente de não cooperação, né, como o próprio nome diz. Basicamente o que o Gandhi pedia ali era que os indianos parassem de colaborar com os britânicos, fosse trabalhando em indústrias ali de britânicos, fosse comprando produtos britânicos ou qualquer coisa ali que pudesse colaborar exatamente com a permanência dos britânicos na Índia. Esse encontro rolou então e começou ali uma relação bastante controversa entre os dois. Aqui já deu pra perceber que o Bozi ele é controverso desde o começo da vida dele, né? Tudo é uma dualidade. Enfim, quando eu tava escrevendo o roteiro não tinha ficado tão claro, mas agora falando, o carinha ele gostava de um por um lado, por outro lado. Isso vai acontecer bastante até o fim do episódio. Pois bem, essa relação controversa acontecia porque, por mais que o Bozi admirasse o Gandhi como pessoa, eles pensavam muito diferente em vários aspectos, assim. Reza a lenda, inclusive, que depois desse fatídico encontro entre os dois, o Bozi teria tirado sarro do Gandhi, falando que ele era muito vago, que as ideias deles, os objetivos dele mais especificamente, não eram muito claros e que ele não tinha planos concretos para alcançar esses objetivos. Não se sabe se isso é verdade, se o Bozi chegou a tirar sarro, vamos dizer assim, do Gandhi, mas o que se sabe de fato é que os dois, de novo, divergiam muito em coisas muito importantes. Por exemplo, enquanto o Gandhi ele era totalmente a favor da não violência, e isso pra ele era uma coisa assim, totalmente não negociável, o Bozi pensava diferente. Pro Bozi, todos os meios eram
plausíveis, vamos dizer assim. Eu tô muito formal nesse episódio, né? Mas tudo bem. Mas o que ele acreditava era que, tipo, qualquer coisa poderia ser feita para acabar com o colonialismo, mesmo que para isso tivesse que usar violência, por exemplo. Outro exemplo que os dois divergiam bastante era que enquanto o Bose era bastante a favor, assim, de sistemas autoritários de governo, o Gandhi já não era muito afim dessa ideia. E bom, essas diferenças, assim, que iam acontecendo. Mas seja como for, mesmo com essas diferenças, os dois acabaram se aliando, porque os dois tinham o mesmo interesse em comum. No caso, o Gandhi chegou a levar o Bose para o líder do Congresso e do movimento nacionalista indiano em Bengala, que era um cara ali que tinha como sobrenome Das. O Das, por sua vez, ele era muito mais flexível que o Gandhi, assim, ele era muito mais aberto a outras ideias, então ele e o Bose se deram muito bem, e foi só uma questão de tempo até o Bose, que nessa época era um jovem, né, se envolver até o pescoço na política indiana. Aqui eu não vou entrar tão a fundo em todos os cargos que o Bose passou, tá, até porque foram muitos cargos em muitas instituições e muitos nominhos, enfim, e se me deu um nó na cabeça eu que tava lendo, imagina você que tá me ouvindo, assim, ia ser um caos. Mas, como eu disse, o que você precisa saber é que ele desde jovem, então, já se envolveu ali, pulou de cabeça na política indiana, principalmente ali, né, nos movimentos nacionalistas indianos. E, enfim, ele acabou se envolvendo tanto, assim, se jogando de cabeça tão forte, que ele acabou, inclusive, sendo preso mais de uma vez. A primeira prisão dele foi em 1925, quando rolou ali uma operação contra líderes nacionalistas indianos. No caso, o Bose estava liderando ali um protesto na cidade de Calcutá, que, inclusive, né, era onde ele estava mais ativo em toda a sua carreira política, e ele acabou sendo preso ali junto com outros líderes. O Bose, então, foi preso por 2 anos e ele chegou até a pegar tuberculose na prisão. Ao sair da prisão, foi quando o Bose assumiu o cargo que seria o cargo mais importante da sua vida. Ele virou o comandante-geral do Corpo de Voluntários do Congresso Nacional Indiano. E foi enquanto ele ocupava esse cargo que ele organizou a reunião anual do Congresso. Reunião essa que foi bastante, assim, polêmica. Isso porque ele organizou um evento bem militarzão, assim, inclusive com todos os voluntários vestidos, uniformizados e tal, e isso chamou bastante atenção, assim, especialmente do Gandhi, que chegou a definir esse evento como sendo um circo. Seja como for, ali nesse evento já deu para ter uma noção do caminho que o Bose estava seguindo. Ao longo da década de 1930, então, o Bose chegou a ser preso mais vezes, e ele chegou a viajar bastante também para a Europa, claro, quando ele estava solto, né, no caso. E nessas viagens para a Europa, ele começou a se encontrar com figuras já um pouquinho problemáticas, como por exemplo Mussolini. E foi nessa época também, em 1938, para ser mais precisa, que o Bose assumiu a presidência do Congresso Nacional Indiano, defendendo exatamente o uso da força e da violência para tirar os britânicos ali da Índia. Só que essa eleição não agradou absolutamente nada o Gandhi, e nisso o Congresso acabou se dividindo em dois, aqueles que apoiavam o Gandhi e aqueles que apoiavam o Bose. Mas mesmo com o Congresso dividido, o Bose continuou ali, né, batendo no peito, defendendo a independência indiana e também continuou sendo preso. Ele foi preso mais uma vez em 1940, ou seja, quando a Segunda Guerra Mundial tinha acabado ali, né, de começar. Isso porque o governo britânico tinha declarado guerra em nome da Índia sem consultar o Congresso Nacional Indiano. E o Bose claramente ficou pistola, né, para não falar outra palavra, e começou a organizar uma série ali de protestos contrários a esses líderes que tinham declarado guerra. No que ele foi preso, então, mais essa vez, em 1940, ele fez uma greve de fome de 7 dias, o que obrigou ali o governo britânico a tirar ele da prisão e colocar ele em prisão domiciliar, em Calcutá, né? De novo, reforçando essa ideia que Calcutá foi uma cidade muito importante ali pro Bose. Em Calcutá, então, na sua própria casa, ele estava sendo observado dia e noite por guardas britânicos que ficavam ali fazendo ronda na porta da casa dele, e foi nesse momento que o Bose decidiu que era hora de fugir da Índia. Foi quando então ele começou a armar um plano. Dias antes da fuga, da data que ele tinha decidido que ele ia fugir, ele alegou ali para todo mundo que ele queria se isolar. Então ele se fechou no quarto e ele não teve contato nenhum com nenhum guarda britânico. Nesse meio tempo, então, ele deixou crescer a barba dele, o que, de certa forma, já serviu ali como uma ajuda para o disfarce que ele estava construindo. Depois, na noite de 17 de janeiro de 1941, ele se vestiu ali como um nômade, usando, então, um casaco marrom bem comprido e calças bem largas. Ele, no caso, pegou seu sobrinho e simplesmente fugiu de casa. Sim, ele estava de barba
e com roupas diferentes, e nisso ele conseguiu passar despercebido ali no meio dos guardas britânicos. Ele conseguiu então chegar até uma estação de trem e ali ele começou uma fuga, assim, digna de filme de ação. É sério, eu já vou entrar um pouquinho em detalhes aqui do que ele fez, mas assim, foi uma fuga que ele passou por vários países diferentes, que ele chegou inclusive a fingir que era surdo e mudo para passar pelas autoridades. Ele se vestiu de formas diferentes e se disfarçou de formas e de identidades diferentes. Enfim, foi uma fuga assim muito boa, bem digna mesmo de um filme de ação. Pois bem, ele passou pelo Afeganistão, pela União Soviética, pela Itália, até que ele finalmente conseguiu chegar em Berlim, sim, na Alemanha nazista. Só um parênteses aqui, porque isso vai ser relevante para o futuro dessa história. Quando ele passou pela União Soviética, ele tinha certeza absoluta que ele ia ser super apoiado pelos líderes soviéticos, com a sua ideia assim de já armar um levante popular na Índia. Só que ele não teve o apoio que ele estava esperando. E isso fez com que ele ficasse bastante decepcionado com a União Soviética e, enfim, seguisse seu caminho, né, chegando ali na Alemanha nazista. Na Alemanha nazista, então, o Bose conseguiu simplesmente criar uma série de grupos ali de pessoas que eram favoráveis à independência da Índia. Tudo isso, claro, né, com o apoio dos nazistas. Ele, inclusive, conseguiu juntar ali 4.500 soldados que tivessem dispostos a lutar por ele e pelo Hitler. Eu digo isso porque existem relatos ali do juramento que esses soldados chegaram a fazer naquela época, jurando exatamente lealdade, assim, jurando por Deus, né, no caso, obedecer o líder da Alemanha, ou seja, o Hitler, e também o Bose. E assim, resumindo bastante essa relação entre o Bose e a Alemanha nazista, porque senão esse episódio vai ficar absolutamente gigantesco, com o passar do tempo, a relação entre os dois começou a esfriar. As coisas começaram a desandar. Isso porque o Bose, ele esperava um apoio muito maior da Alemanha nazista do que ele recebeu, dado ali todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, foi quando o Bose então decidiu seguir em frente. Ele decidiu então buscar um novo aliado, uma nova pessoa, um novo país que pudesse apoiar suas causas 100%, e foi quando então, em 1943, ele decidiu seguir para o Sudeste Asiático, que naquela época já estava sendo, né, totalmente dominado ali pelo Japão. Ao chegar no Japão, então, o Bose teve assim um boost de confiança. Isso porque quando ele chegou ao Japão, já tinha sido criado ali o Exército Nacional Indiano, que era exatamente um exército de pessoas que estavam dispostas a lutar ao lado do Japão contra os britânicos. Só uma fofoquinha aqui, na verdade, assim, quando ele chegou lá, existia esse exército, só que o exército tava bem xoxo e capenga, assim, tava bastante desmoralizado. E o Bose, ele chegou como carne nova, ele chegou como um líder totalmente, assim, brilho nos olhos, que mudou completamente esse exército e fez esse exército se reerguer das cinzas. E como se não bastasse, ele ainda foi mais além. O Bose criou também, baseado, né, no Japão, um governo provisório indiano, que assim, beleza, não tinha tanto poder na prática, vamos dizer assim, mas no caso, ele tinha selo próprio, dinheiro próprio, enfim, ele criou realmente, até acho que um código civil próprio, ou seja, ele realmente criou ali um governo provisório indiano. Pode parecer maluquice, mas no caso ele foi reconhecido, esse governo provisório foi reconhecido por 9 países, tá? Todos eles, claro, aliados ao eixo, como, né, Alemanha, Itália e o próprio Japão, obviamente. Mas brincadeiras à parte ou não, de fato, assim, junto ao Japão, foi quando o Bose conseguiu ter algumas vitórias, assim, em nome da independência indiana. Eles conseguiram então tomar algumas terras e fincar ali a bandeira indiana em algumas ilhas, por exemplo, só que o Japão, ele não foi lá o melhor amigo do mundo. Isso porque quando o Bose não estava vendo, ou seja, quando o Bose não ia visitar esses lugares, o Japão simplesmente não dava espaço para os indianos governarem. Eles, na verdade, eram extremamente autoritários ali e mandavam em absolutamente tudo. Só que quando o Bose ia visitar esses lugares, eles já fingiam que não, que tudo estava mil maravilhas ali, pipipi, popopó. Ou seja, em outras palavras aqui, o Japão ajudou bastante o Bose, mas até a página 2. E nisso os meses foram passando até que a gente chega em 1944, quando as coisas começam a ficar feias para o Japão e, consequentemente, para o governo provisório indiano. Foi nessa época, então, que o Japão começou a sofrer, né, várias derrotas, e nisso o Bose percebeu que ele precisaria tomar alguma atitude um pouquinho mais drástica se ele quisesse ainda lutar pela independência indiana. Ele, no caso, fez um pronunciamento, então, se referindo a Gandhi como o pai da nação e tentando unificar todos os movimentos a favor da independência indiana que existiam naquela época.
De novo, eu só queria reforçar aqui um pouco essa coisa da relação entre o Gandhi e o Bose, né? Muitos dizem que o Bose, ele tinha uma admiração muito grande pelo Gandhi e inclusive dizem que ele foi a primeira pessoa a cunhar o termo pai da nação ao se referir ao Gandhi. Mas sim, eles ainda divergiam bastante em como chegar até essa independência. Bom, mesmo com todos os esforços do Bose, em 1945, de fato, todo mundo ali chegou ao fim. O Japão, no caso, se rendeu, o governo provisório acabou e até o Exército Nacional Indiano também viu ali o seu fim. Em outras palavras, essa galera que antes estava extremamente confiante e estava querendo lutar ali pela Índia e tudo mais, agora se via completamente com medo, porque era uma questão de tempo até o Reino Unido entrar ali no Japão e ninguém sabia o que seria feito com eles. Muitos deles então tentaram fugir para outro país e buscar refúgio, numa coisa até meio desesperada assim, mas a história do Bose foi diferente. Às 2:30 da tarde do dia 18 de agosto de 1945, o Bose estava a bordo ali de um avião que estava saindo de Taihoku, que hoje na verdade corresponderia a Taiwan, com destino a Tóquio. O objetivo do Bose ao chegar em Tóquio era insistir um pouquinho mais ao Japão que continuasse apoiando a sua ideia da independência indiana. Nesse fatídico dia então e nesse horário em questão, o avião chegou a decolar. Só que logo depois da decolagem se ouviu assim um enorme estrondo e algo caiu do avião. Os mecânicos que estavam na pista disseram depois, em relatórios, que se tratava do motor e da hélice do avião que tinham simplesmente despencado do avião assim que ele levantou voo, assim que ele decolou. Com isso, o avião ele tombou para a direita e caiu de volta na pista, partindo no meio. Segundos depois, o avião começou a pegar fogo e relatos da época dizem que as outras pessoas que estavam a bordo ali do avião, piloto, copiloto e tudo mais, morreram na hora. Bose e o seu assistente não. Eles, no caso, estavam feridos, mas não era nada assim super grave, então eles conseguiram se levantar e eles precisavam sair daquele avião que estava pegando fogo o mais rápido possível. A primeira coisa que eles tentaram fazer foi sair pelos fundos do avião, só que a passagem estava completamente assim bloqueada por conta das malas e das bagagens que estavam ali. Eles então perceberam que eles iam precisar sair pela parte da frente do avião, vamos dizer assim, só que era exatamente onde estava pegando muito fogo. Em outras palavras, então, eles teriam exatamente que atravessar as chamas para conseguir sair do avião. Estaria tudo relativamente bem se o Bose não tivesse sido banhado em gasolina na hora que o avião despencou e bateu. A equipe do aeroporto correu o mais rápido possível assim para a pista assim que eles viram que o avião despencou, né? E o que eles se depararam foi uma cena muito maluca. Eles viram simplesmente duas pessoas correndo na direção deles, só que uma dessas pessoas era literalmente uma tocha humana. Foi uma questão de segundos até eles perceberem que a tocha humana se tratava de Bose e, enfim, eles apagarem o fogo que estava ali, no corpo dele e correrem com ele para o hospital. Chegando no hospital, eles perceberam que o Bose ele estava assim coberto de queimaduras de 3º grau. Ele chegou a ser atendido e relatos da época dizem que inclusive ele chegou consciente ao hospital, mas foi uma questão de tempo até ele entrar em coma. Algumas horas depois, o Bose foi declarado morto aos 48 anos. O corpo de Bose foi cremado em Taihoku mesmo e 5 dias depois da sua morte, ou seja, em 23 de agosto de 1945, uma agência de notícias japonesa declarou ali a sua morte para todo o país. As suas cinzas foram entregues ao líder da Liga de Independência Indiana de Tóquio, que realizou ali uma cerimônia em sua homenagem ali em Tóquio mesmo. Depois, as suas cinzas foram entregues a um sacerdote do templo Renjoki, também ali em Tóquio, onde elas estão até o dia de hoje. Ou é isso que os relatórios oficiais dizem. Isso porque, assim, horas depois da sua morte, já começaram a surgir uma série de teorias da conspiração. E 2 dessas teorias foram as que ficaram mais fortes e que ainda são discutidas até o dia de hoje. A primeira delas fala que o Bose, na verdade, teria fugido para a União Soviética, onde ele teria sido preso e assassinado. Já a segunda teoria fala que o Bose, na verdade, teria voltado para a Índia, onde ele passou a viver como um ermitão, conhecido como Gumnami Baba, e que ele teria morrido ali em 1985. Tá, mas por que surgiram essas teorias da conspiração? Porque, segundo os seus seguidores e até a sua própria família, a morte dele foi muito suspeita. A começar que o corpo dele não foi identificado e foi cremado logo em seguida, o que exclui ali qualquer possibilidade de identificar, depois. Segundo que as testemunhas que contaram essa história que eu te contei, a versão desse caso que eu trouxe aqui, na verdade contaram histórias que acabavam não batendo entre si nos mínimos detalhes. E o terceiro ponto que levantou todas essas suspeitas é
é que os documentos da época, tanto por parte dos japoneses quanto dos britânicos, eles não eram assim dos melhores. Os apoiadores então dessas teorias da conspiração alegavam que os documentos que foram entregues por parte do Japão estavam na verdade bastante incompletos, enquanto que aqueles apresentados pelos britânicos demoraram muito para sair, o que ajudou a reforçar ali que na verdade algumas coisas foram forjadas. E eu vou mais além. Anos depois assim da sua morte, testemunhas começaram a falar que viam o Bose na Rússia, na China ou na própria Índia, o que ajudou de novo, né, a reforçar essas teorias de que ele não teria morrido nesse acidente aéreo. E como eu comentei, esse caso ele ficou bastante famoso na Índia e ainda se debate isso, vamos dizer assim. Inclusive, existe um livro chamado Back from the Dead, Inside the Subhas Bose Mystery, ou De Volta dos Mortos por Dentro do Mistério de Subhas Bose. Na tradução, assim, bem literal para o português. Esse livro, no caso, foi publicado em 2005, então faz um tempinho, mas ele explora exatamente essas teorias da conspiração. E bom, eu vou deixar o link para vocês desse livro na Amazon, caso vocês queiram comprar, mas eu já adianto que eu não achei a tradução para o português, eu só achei o livro em inglês. Mas como eu já comentei, então, esse livro, no caso, ele explora exatamente essas teorias da conspiração, trazendo à tona as investigações que foram feitas em diferentes épocas sobre esse caso. O autor, no caso, fez então uma baita de uma pesquisa, exatamente trazendo os relatórios oficiais da época, os testemunhos e qualquer outra informação que ele encontrou dessas investigações. No caso, ele foca em 3 investigações que foram feitas pelo governo em diferentes épocas. A primeira investigação foi liderada por um ex-oficial do Exército Nacional Indiano. E num primeiro momento ela acreditou, assim, ela seguiu essa linha de raciocínio, que o Bose tinha morrido de fato em um acidente aéreo, mas depois ela mudou um pouco de opinião. Isso por conta exatamente desses testemunhos que não estavam batendo entre si e pela falta de documentos do Japão que ajudassem a reforçar essa ideia de que o Bose teria morrido mesmo nesse acidente de avião. Já a segunda investigação foi feita em 1970 pelo governo indiano e já cravou ali logo de cara que sim, Bose morreu em um acidente aéreo. Só que essa segunda investigação, ela foi muito criticada. Isso porque as pessoas que criticaram, né, essa segunda investigação, alegavam que essa investigação se baseou em boatos e não levou em consideração exatamente as inconsistências que os depoimentos tinham. Essa comissão que fez essa investigação em 1970, no caso, assim, nem levou em consideração essas teorias de que o Bose teria fugido para a Rússia ou o que seja. Só que aí surgiu uma terceira comissão que fez uma terceira investigação que durou de 1999 a 2005. E essa terceira comissão da terceira investigação levou em conta e abraçou, assim, todas essas possíveis teorias. Essa comissão simplesmente trouxe à tona que não existem relatos de um acidente aéreo na data e na hora em que o Bose teria sofrido o tal acidente aéreo dele. Em outras palavras aqui, porque eu acho que eu acabei me enrolando um pouquinho, basicamente não existe um registro falando, olha, rolou um acidente de avião, um avião caiu aqui no dia 18 de agosto de 1945. Tipo, não existe esse registro em lugar nenhum. Isso levou, então, essa comissão a acreditar que, na verdade, o Bose nunca tinha sofrido um acidente de avião e que ele teria, então, sobrevivido sim. Só que, claro, né, foi uma questão de tempo até o governo indiano negar absolutamente tudo. No caso, então, essa terceira comissão que fez essa terceira investigação, realmente, assim, não chegou a nenhuma conclusão. O resultado final da investigação deles é inconclusiva, mas eles levaram em consideração, sim, todas as teorias que existiam ali no entorno da morte do Bose. Seja como for, gente, eu acho que esse é um daqueles casos que a gente realmente não vai ter uma resposta. Isso porque, e eu achei isso muito interessante, por sinal, chegaram a fazer testes de DNA e de caligrafia com o Gunami Baba, que era, né, aquele ermitão que supostamente seria o Bose, e chegaram a comparar o resultado com o Bose. E até esses testes, o teste de DNA, gente, deu inconclusivo. Então, assim, realmente não tem nada que ajude a bater um martelo, que ajude a cravar, do tipo, sim, ele morreu no acidente, não, ele não morreu, não, ele era o ermitão, sim, ele era o ermitão. Não tem como cravar isso, simplesmente não tem. Mas o que se sabe de fato, como uma boa jornalista que trabalhamos com os fatos, é que depois da morte dele, ou suposta morte dele, o Exército Nacional Indiano que tinha sobrado deles, dos membros deles, ficou completamente em choque, principalmente os mais jovens. Isso porque, como eu cheguei a comentar rapidinho, né, aqui, eles não só tinham perdido seus líderes, mas agora era uma questão de tempo até eles serem capturados pelos britânicos e só Deus sabe o que ia acontecer com todos eles. E o Gandhi, né, claramente não teria como terminar a história desse episódio sem trazer o Gandhi de novo, ele se pronunciou sobre a morte do Bose em uma carta. Nessa carta ele disse, abre aspas,
Bozi era, sem dúvidas, um patriota, embora mal orientado. Fecha aspas. Reforçando aí de novo, né, que, enfim, apesar de rolar essa certa admiração e dos dois lutarem pela mesma causa, eles divergiam bastante, né? A relação, ela era um pouquinho conturbada mesmo. E essa rixa, assim, na verdade, essa reflexão se o Bozi era uma pessoa do bem ou do mal, não gosto muito dessa definição só de bem ou mal, mas tudo bem, aqui a gente vai deixar passar. Como a gente, na verdade, deixa passar em todos os episódios, né? Porque todos os personagens desse podcast podem ser analisados se eles são bonzinhos ou malvadinhos. Mas enfim, essa discussão se o Bozi era do bem ou do mal, na verdade é uma discussão que se manteve por muito tempo e que ainda pode ser discutida até o dia de hoje. Existem aqueles que veem o Bozi como sendo uma pessoa que se aliou às pessoas erradas para conseguir o que queria. Então, assim, que criticam muito os aliados que ele fez, né? Tanto o Japão quanto a Alemanha, tudo isso no contexto da Segunda Guerra Mundial. Já existem aqueles que, na verdade, veem o Bozi como um herói revolucionário, que se aliou a esses países exatamente para conseguir o que queria, sabe? Que se aliou a esses países como uma forma de lutar com essas pessoas contra o inimigo em comum, que no caso era a Grã-Bretanha para todos eles, né? Seja como for, mais uma vez, esse é aquele episódio que você vai decidir o que você acha do Bozi. Se você acha que ele tinha razão em fazer esses pactos e se aliar e defender essa coisa mais violenta de como tomar a Índia, ou se não, que na verdade, enfim, ele estava totalmente errado e o Gandhi estava certo e tudo tem que ser vencido pela não violência. Enfim, você que vai decidir o que você apoia, se o Bozi era do bem ou do mal na sua concepção. E com isso, como sempre, eu termino a história do Bozi, o nosso personagem principal desse episódio. Mais uma vez, uma história que eu achei muito interessante, principalmente por ter esse mistério no entorno da morte dele. Quer dizer, até os dias de hoje não se sabe se ele morreu mesmo ali ou não. E, sinceramente, eu não acho que tem como saber. Seria muito interessante se surgisse mais uma comissão pra investigar isso agora, assim, com as tecnologias que a gente tem, e ver se teria como descobrir. Mas, assim, claramente eu não entendo nada sobre isso, então eu não sei se isso é factível. Seja como for, eu, na verdade, poderia até um pouquinho mais além pra te falar sobre a independência da Índia, né? Porque aqui a gente terminou antes da independência da Índia. Mas, na verdade, existe uma outra história muito boa para te contar sobre a independência da Índia. Exatamente a história do Gandhi. Eu não sei se você sabe ou se você se lembra, mas o Gandhi, ele foi sim assassinado. Então ele se encaixa bastante como um personagem aqui do Passaporte pro Crime. Agora é uma questão de saber se vocês querem que eu traga uma história que explore assim a independência da Índia e que, claro, explore a vida desse personagem que foi muito importante para a Índia. Então, o que eu vou te pedir é: deixa um comentário aqui, né? O Spotify permite deixar comentários e o YouTube também, falando se você quer que eu traga um episódio sobre o Gandhi. E agora, então, antes de encerrar o episódio, chega o momento em que eu convoco os meus viajantes de plantão para te falar o que você pode visitar na Índia que faça referência ao Bozi, que conte tanto a sua história quanto fale também da sua morte. Eu vou começar falando aqui sobre a cidade de Calcutá, que fica no estado da Bengala Ocidental. Essa cidade, como eu trouxe ao longo desse episódio, foi muito importante para a vida do Bozi, né? Apesar dele não ter nascido ali, ele viveu grande parte da sua vida lá, e inclusive grande parte da sua vida política e do seu ativismo na independência da Índia foi vivida ali. Então, claro, se você quer se aprofundar mais na história do Bozi, querendo ou não, Calcutá é um lugar muito importante de se visitar. Mas não se preocupe, porque eu também vou trazer o que você pode fazer em outra cidade que é mais provável assim que você visite. Bom, o primeiro lugar que eu gostaria muito de visitar, porque eu achei real assim muito interessante enquanto eu tava pesquisando, é a casa do Bozi lá em Calcutá. A casa ficou conhecida como Netaji Bawan e foi exatamente onde ele morou, né, por muito tempo, e exatamente de onde ele fugiu em 1941, quando ele foi para a Alemanha nazista. Então, enfim, lá nessa casa você encontra absolutamente tudo sobre a história dele. Você encontra documentos, você encontra cartas escritas à mão que ele escreveu para sua família ao longo da sua vida. Você encontra, enfim, relatos ali, né, exatamente da sua história e da sua fuga também de 1941, partindo daquela casa. Enfim, você encontra absolutamente assim um museu dedicado à vida dele. Pelo que eu vi de pessoas que visitaram o lugar, parece que o museu foi restaurado recentemente. Então eu vi muita gente elogiando ele. Mas por outro lado, eu também vi uma galera criticando o museu, falando que ele só mostra um lado. E pelo que eu entendi que essas pessoas criticaram, parece que é esse lado em que o Bozi é o herói independentista, revolucionário.
cabe a você saber se você quer visitar o museu sabendo que ele possivelmente só mostra um lado ou não. Eu visitaria porque pra mim, eu sempre falo isso, é muito interessante visitar lugares onde as coisas aconteceram, né? Então, eu com certeza visitaria, levando em consideração isso, que é um museu que pode ser bastante enviesado. Ainda em Calcutá, um outro legal que pode ser bacana de se visitar é o Shahid Minar, que nada mais é do que um monumento ali em homenagem aos mártires da luta pela independência da Índia. Apesar de não ter assim nenhuma exposição, nem nada que fale especificamente de Bose, esse foi um lugar que o Bose frequentou bastante, porque ele chegou a fazer vários discursos ali. Assim, claro, eu acho que pode ser interessante você dar um pulinho lá, mas eu preciso ser honesta e dizer que pelo que eu vi das pessoas que visitaram recentemente o lugar, muita gente criticou a falta de reparos do lugar, então assim, muita gente falou que precisava ali rolar uma restauração. Assim, eu acho que é aquela coisa, se você já tá em Calcutá, eu acho que não custa nada dar um pulinho ali, mas claro, por exemplo, não sei se valeria a pena você mudar a sua rota só pra passar em Calcutá, só pra ver isso, então, enfim, vale a pena dar uma pesquisada antes, ler várias reviews desse lugar, entender o tempo que você tem na Índia e o que você tá a fim de fazer na Índia, antes de se jogar de cabeça pra visitar esse memorial, por exemplo. Outra coisa interessante que eu vi é que esse memorial, né, na verdade ele é um monumento, e ele é um monumento super alto, e que parece que antes você podia subir nesse monumento, assim, que você tinha uma vista muito legal da cidade lá de cima. Mas eu também vi que recentemente uma galera disse que não estão autorizando mais essas subidas. Então, de novo, é questão de você dar uma pesquisada antes de você ir, ver se, por exemplo, tá aberto agora pra subir ou não. Dá só uma bisoiada, assim, antes de se jogar de cabeça. Mas então, né, como eu comentei, assim, Calcutá não necessariamente é um destino certo caso você vá pra Índia. Eu acho que depende muito de pessoa pra pessoa, o que quer visitar na Índia e tudo mais. Então, pensando nisso, eu quis trazer também coisas que você pode visitar em Nova Delhi, porque a probabilidade de você ter que passar por Nova Delhi é maior do que Calcutá, por exemplo. Então, pensando que de repente o seu voo pode ser pra lá ou o que seja, talvez seja interessante trazer o que você poderia fazer em Nova Delhi que conte aí a história do Bose. Em Nova Delhi, então, tem 2 lugares que você pode visitar: o Forte Vermelho e o Azad Hind Gram. Claramente não devo estar falando certo esse último nome, mas eu vou deixar na descrição do episódio todos os nomes, assim, dos lugares a serem visitados. O Forte Vermelho, na verdade, ele foi o lugar onde os membros do Exército Nacional Indiano, né, que o Bose foi líder, foram julgados depois da Segunda Guerra Mundial pelos britânicos. Hoje, esse espaço, no caso, foi transformado em um museu que conta, sim, a história do Bose e conta sobre a sua luta pela independência da Índia. Apesar de, assim, parecer muito interessante de se visitar e também seria um lugar que eu visitaria, eu vi algumas pessoas dando algumas dicas bem importantes. Primeiro de tudo, aparentemente o forte ele fica na parte antiga de Delhi e não na nova Delhi. E aí eu vi uma galera falando que demorou muito pra conseguir chegar até o Forte Vermelho e reclamando assim que essa parte da cidade era muito tumultuada, muito muvucada, enfim, umas coisas meio assim. De novo, é aquela coisa, eu gosto de trazer esses diferentes pontos de vista porque eu acho que varia de pessoa pra pessoa. Eu acho que o grande ensinamento daqui é: faça uma pesquisa antes. Entenda onde você vai ficar se você for para Nova Delhi, onde você vai ficar, a distância que é do Forte Vermelho, se você faz questão de encaixar o Forte Vermelho na sua viagem ali, se faz sentido encaixar ou não. Converse com pessoas locais, converse com pessoas do seu hotel ou do seu hostel para entender como chegar até lá, qual que é a melhor forma e, enfim, demais preocupações que você pode ter. Além disso, outra coisa que eu vi as pessoas reclamando da visita ao forte é que, primeiro de tudo, você precisa pagar um ingresso, né? Isso não era o problema, mas o que reclamaram é que o preço do ingresso ele era mais caro para turista do que para locais. Isso foi uma coisa que eu vi bastante gente reclamando e falando que a diferença de preço era assim, gritante, papo de tipo 100 vezes mais caro para um turista do que para um local. Enfim, esse é o tipo de coisa que, de novo, é complicado, eu já vi acontecer em vários lugares diferentes, inclusive no Panamá. Eu fui visitar um museu que tinha também essa distinção entre turistas e locais. E, enfim, gente, é aquilo. De novo, eu trago essa questão, porque não quero que ninguém se surpreenda, né? Gostaria de poder trazer mais informações e ter visitado presencialmente para trazer o máximo de informações possíveis. Mas é aquilo. Questão de pesquisar e questão de avaliar se para você esse, por exemplo, é um impeditivo. Pode ser que seja. Pode ser que você não goste de frequentar lugares que façam essa distinção. Então, tá tudo bem. Ou pode ser que você não ligue para isso. Ou a questão maior seja o valor do ingresso mesmo. Então, assim, de novo, questão de pesquisar, questão de conversar com pessoas que já foram para lá, que visitaram, pegar dicas. E
se aprofundar um pouquinho mais antes de só ir lá visitar e bater com a cara na porta. E por fim, antes de encerrar esse episódio, quero falar também do Azad Hind Gram, que eu tô falando assim, bem usando todas as letras, porque eu quero que fique fácil pra pesquisar, mas eu também vou deixar escrito em algum lugar, e claramente eu devo estar falando errado. Mas bom, esse lugar, na verdade, é um memorial em homenagem ao Bose, que foi construído em homenagem ao Bose, e ao Exército Nacional Indiano. Na verdade, até deixa eu me corrigir aqui, esse lugar é um complexo, tá? Que tem um memorial, mas que também tem uma exposição, e que também tem outras coisas ali que ajudem a contar a história do Bose. Eu vi poucos reviews desse lugar, eu acho que é um lugar que ainda não é tão conhecido assim, mas os poucos reviews que eu vi falaram muito bem da experiência, assim, elogiaram muito a riqueza do lugar e tudo que o lugar traz. Alguns criticaram o estado de conservação dele, falando que podia rolar uma restauração ali, mas muita gente elogiou a experiência num geral, falando que foi muito rica, que foi muito interessante. Então acho que pode ser um lugar bacana ali pra você inserir na sua lista. Enfim, gente, dito tudo isso, eu termino o episódio de hoje. Episódio esse que eu decidi gravar numa tarde, achando que eu ia gravar ele em 30 minutos e eu não consegui gravar ele em 30 minutos, então simplesmente ficou noite, porque eu fui gravar no fim da tarde, e eu estou usando uma luz diferente das que eu costumo usar. Então se você tá assistindo no YouTube e você tá estranhando por que a iluminação tá diferente, ou você tá vendo no Spotify também, é por isso. É porque eu achei que eu ia conseguir gravar mais rápido, mas assim, não consegui, gente. É a vida, eu acabo me embananando muito, eu gosto de falar muito no freestyle as coisas, e aí eu me embanando toda, aí eu preciso voltar, enfim. Eu não tenho um TP, pra quem não sabe, fica aqui uma curiosidade. Eu não tenho um TP, então nada do que eu estou falando eu estou lendo, é tudo da minha cabeça mesmo. E aí nisso eu acabo me enrolando mais do que eu deveria. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, mesmo com a iluminação diferente. Inclusive, se a iluminação tiver ficado melhor do que as outras, me avisa também, me conta, que aí eu começo a gravar todos os episódios à noite, porque assim, na verdade eu preciso achar um horário que faça menos barulho, porque faz bastante barulho a rua aqui. Vou gravar de madrugada. Aí, se vocês gostarem, eu começo a gravar de madrugada, assim, e pronto. Aí, acabou meus problemas. Mas brincadeiras à parte, eu só queria claramente agradecer você que ficou até aqui, como sempre. Queria dizer também, né, lembrar que o Passaporte pro Crime, ele tá disponível no YouTube e no Spotify na versão em vídeo, em que você pode ver, dei uma porrada no microfone, desculpa, em que vocês podem ver a mudança da iluminação, mas vocês também podem ver a minha carinha e também podem ver fotos, imagens e o que mais eu consegui encontrar pra ilustrar os episódios que, né, eu conto aqui, as histórias que eu conto aqui. Além disso, o Passaporte pro Crime também tá disponível na Aurelo, que é uma plataforma muito bacana que remunera os podcasters. Então, se você gosta desse projeto, se você gostaria de me apoiar e me ajudar a continuar com esse projeto no ar, considere apoiar o Passaporte pro Crime. Lá na Aurelo tem uma abinha chamada Apoios, em que você pode colaborar com o valor que você quiser. E isso faz uma diferença gigantesca pra mim. Hoje o Passaporte pro Crime é formado única e exclusivamente por mim e pelo meu editor, e a gente rala dia e noite pra fazer isso tudo acontecer, então qualquer apoio seu vai ser muito bem-vindo. Por fim, mas não menos importante, não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que vai pra Índia, ou aquela pessoa que gosta de Índia, que, enfim, eu até tô com uma pessoa na minha cabeça aqui que assim que sair esse episódio eu vou mandar pra ela, porque eu sei que ela vai gostar. E enfim, isso daí também ajuda muito. Não esquece, claro, né, se você quiser me seguir no Instagram, eu tô no Instagram, tô no TikTok, Andressa Isfer. Se você quiser me mandar sugestões, ideias de histórias, enfim, tô aberta a feedbacks também, tô aberta a ouvir tudo. E a sua participação, ela é muito importante pra mim. Acho que deu, né? Acho que finalmente terminei por hoje. Sim, está à noite. Achei que isso não ia acontecer, mas está. Então, finalmente eu me despeço de vocês. Um beijo e até o próximo episódio, onde eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.